gente faz alinhamento, né? Porque se passa nesse ponto, que chega aqui no mesmo ponto, 2 pontos, determina uma reta, né? Lente convergente, biconvexa, certo? Então o que vai acontecer? Vamos colocar ela aqui no alinhamento na marca 0, coincidindo com o eixo aqui, ó. Aí eu vou posicioná-lo. Vamos colocar o carinha ali pra gente ajustar. O senhor vai mostrar o que mesmo? O senhor vai mostrar o que mesmo? Oi? O senhor vai mostrar o que mesmo? Determinar a distância focal das lentes. Ah, tá. Alinhou. Muito bem, então o primeiro feixe passa pelo centro da lente, não sofre desvio algum. Sim. Aí para determinar a distância focal a gente tem que tirar esse feixe do centro, tem que ser um feixe o quê? Paralelo. Aí como a lente é convergente, ele vai formar um foco positivo. Quando a gente vai colocar a lente divergente, aí não vai ter encontro de feixe, vai ter encontro de prolongamento. Aí o foco vai ser negativo. Então vamos colocar aqui um feixe paralelo. Pronto. Aí como é que eu vou achar o foco? Primeira coisa, ó, o feixe incide pela esquerda em relação ao eixo. Ele aparece à direita por causa da convergência da lente. Aí o que é foco? É a distância, é o ponto no eixo óptico, no eixo principal da lente, onde ele encontra o raio, converge para a lente. Então tá dando aqui, ó, mais ou menos 110 milímetros. Então esse é o foco da lente. Beleza? Então o foco positivo mais 110, porque a lente é convergente. Aí, se eu for afastando o feixe paralelo do centro da lente, aí eu começo a ter uma pequena variação no foco. Então, ó, o foco já se formou aqui, ó, um pouquinho, foi para 108 mais ou menos. Então isso é uma dificuldade que as lentes esféricas sofrem. Igual lembra do espelho parabólico? Sim. Para usar para gerar um fogão solar, o espelho parabólico ele foca num ponto mesmo. Já o espelho esférico ele foca numa região. E quanto mais fora do eixo, ele começa a divergir o foco. Então você tem uma região ali, não é um ponto focal, é uma região focal. Então aqui já está mais ou menos 108 milímetros. Então quanto mais longe, mais esse foco vai sofrer variação. Então geralmente os raios têm que ser bem próximos da, vamos dizer, a área útil da lente é só o miolinho aqui, ó. Quando vai para as bordas começa a dar diferença. Agora eu vou pegar a lente divergente. Terminando com a lente aí, pessoal? Terminando com a lente? O R1 e o R2 é o que mesmo? O R1 e o R2 é raio. Fui gravando, cara. Também fazer um vídeo. Essa da aula. Eu não tô gravando o rosto dele, não. Vai ensinar como é essa da aula. Agora isso aqui é uma lente divergente. Vamos fazer um alinhamento aqui de novo. Ninguém falou, né? Vamos. A mãe. Para, minha filha. Vamos colocar a lente aqui para botar na marcação dos eixos aqui. Facilitar. Isso aí. Aí o que acontece? Como a lente é divergente, mesmo passando pelo centro, não vai sofrer desvio. Aí se eu colocar um feixe paralelo, aí ela vai começar a divergir o feixe. Sim.
Mais ou menos alinhado. Ó, o feixe paralelo à esquerda, ele continua à esquerda, só que ele vai distanciando, porque o feixe está divergindo. Aí se eu pegar aqui, por exemplo, e quiser achar o foco, eu tenho que pegar o prolongamento do feixe do lado esquerdo, até onde ele intercepta a reta. Nossa, Oi. qual que é o nome dessas duas lentes aqui? Oi? Esqueci o nome dessas Essa duas. lente é divergente e essa convergente. Essa é bicôncava e essa é biconvexa. Vamos pegar a reta aqui, ó. Vai dar um alinhamento aqui, mais ou menos aqui, ó. Então peguei do ponto aqui até a reta, só traçar uma reta. Então vou marcar aqui a interseção, ó, mais ou menos aqui, ó. Então se está na marca 200, aqui chegou na marca 90, mais ou menos 110. Só que acontece, como está do lado esquerdo que se forma o prolongamento, o foco aqui é negativo. Então menos 110 de distância focal. E era esperado, porque qual a diferença dessas duas lentes? Elas têm mesmos raios, só que uma é para fora. Então uma vai dar foco negativo e a outra vai dar o mesmo foco, só que positivo. É a mesma coisa. Ok? Aí é o seguinte, medimos, né? Então, para calcular os focos dessas duas lentes, usando a equação do fabricante de lentes, você precisa do índice do material, que no caso ali é 1,5. O índice de refração do ar é aproximadamente o do vácuo, né? 1, pelo menos naquela casa decimal. Se você tivesse mais casas, você ia ver que dá uma diferença aqui. E aí, vocês têm que calcular usando o raio. Aí a tarefinha de geometria é achar o raio desse arco. E aí, como é que eu acho o raio de um arco? Se eu sei que é um arco de circunferência, porque a lente é esférica, manda a matemática que se eu traçar retas que são perpendiculares ao arco, essas duas retas se encontram no centro. Então essa distância aqui tem que dar igual a essa que é o raio. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar essa lente aqui, fazer um jeito de botar uma reguinha aqui para fazer uma reta, mas essa reta não é qualquer reta. 90 graus, tem que ter, né? E aí como é que você suspeita se você está no caminho certo? Além de observar o ângulo reto, essas duas medidas têm que ser o quê? Tem que ser iguais. Outra maneira é o seguinte, se você pegar e traçar uma corda aqui, se você dividir isso ao meio e traçar uma reta, essa reta é perpendicular, você garante. Então, se você está medindo correto, o ponto que você vai interceptar, essas duas vão interceptar, tem que estar nessa reta. Se não tiver, Já era. aí depois que vocês fizerem isso, o que vocês têm que lembrar? Que o raio dessa lente aqui, os dois vão ser iguais, só que negativos. Para a lente biconvexa, os dois vão ser o quê? Positivos. Aí o N da lente é esse, o N do meio é esse, vai tirar o foco. Beleza? Aí fez isso, essa tarefa aqui é mais fácil. Vocês vão calcular a distância focal dessa lente, só que essa vocês vão medir depois, vão calcular primeiro. Então, primeira coisa, essa aqui é fácil de achar o raio. Isso é um semicírculo, então se eu medir o diâmetro, metade do diâmetro me dá o quê? Um raio. Então, por exemplo, aqui, ó, tenho 8 centímetros ou 80 milímetros. É comum em ótica se falar de distância focal sempre em milímetros. Você vai comprar um óculos, você vai comprar uma lupa, a distância focal tudo em milímetros. Então 80 centímetros, 8 centímetros, 80 milímetros. Isso é o diâmetro. Então o raio é o quê? 4 centímetros. Então você já tem aqui, ó. Só que qual vai ser o raio dessa outra face aqui? Aí vem a história da geometria. Se você pegar uma circunferência e ir aumentando ela de raio, a parte plana vai ficando cada vez o quê? Maior. No limite entre o raio tende para o infinito, vira o quê? Um plano. Então um dos raios aqui vai ser o quê? Um raio infinito. Só qual que vai ser o resultado matemático disso? Vai dar zero. Então só depende do raio de quem? Essa aqui. Beleza? Aí pega raio de 4 centímetros ou 40 milímetros. Esse raio infinito, os dois mesmo material, que é acrílico, tira o foco. Depois que calculou esse foco, vocês vão voltar ali para medir e ver se bate. Beleza. Beleza? Fechou. Próximo grupo aí.